Olá, hoje é segunda-feira, 27 de julho, o Panorama está começando. Confira agora os destaques da primeira edição desta semana. No giro de notícias, chegada do inverno faz com que a região sul do país apareça com mais frequência entre os casos confirmados de Covid-19. Governo de Minas entrega novos equipamentos ao Hospital César Leite em Manhuaçu. Copasa instala um lavatório público na Praça Cesário Alvim, em Caratinga. Você vai ver também. Brasileiros relatam aumento nas contas durante a pandemia. Presença de coronavírus em esgoto é detectado antes mesmo do surto da doença. E ainda, veja como a criatividade tem ajudado às celebrações de aniversários durante o isolamento social. Essas e outras notícias agora no Panorama. Um país com dimensões continentais como o Brasil tende a apresentar diferentes momentos durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, a chegada do inverno faz com que estados da região sul apareçam com mais frequência entre os casos confirmados. É muito importante compreender que a pandemia, ela acontece em momentos distintos no nosso país. Nós tivemos ali, nos meses de março, abril, maio e junho, o foco da pandemia na região norte e nordeste do nosso país e também pontos fora da curva nas capitais de Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, na chegada do inverno, a pandemia ela caminha para o sul do país, pegando aí o centro-oeste, o sudeste e o sul do país de uma forma mais dura. O governador Romeu Zema entregou na última sexta-feira, em Manhuaçu, 10 respiradores invasivos, 10 monitores e um cardioversor, além de uma ambulância. Os equipamentos foram destinados ao Hospital César Leite. Com essas entregas, o governo de Minas possibilitará a abertura de mais 30 leitos de UTI Covid-19. Mais um giro pelo estado. Estou aqui agora em Manhuaçu, fazendo a entrega de mais 10 respiradores para o Hospital César Leite. Estamos completando aqui 30 equipamentos entregues. Estou trabalhando para que não falte leito para nenhum mineiro. E estou aqui acompanhado do secretário de Saúde, Carlos Eduardo. É isso, governador. Com esses 30 leitos aqui, nós já ampliamos no estado mais de 1.500 leitos de terapia intensiva, o que significa que nós ampliamos 70% do que existia antes da epidemia. A cada dia nós conseguimos mais ventiladores, abrir mais leitos. Com isso, nós estruturamos mais a rede de forma que todos os mineiros possam ser atendidos. A Copasa instalou um lavatório público na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga. A escolha do local foi estratégica, já que por ali há uma grande movimentação de pessoas. O objetivo da ação é auxiliar na prevenção contra o novo coronavírus, já que as pessoas podem lavar as mãos na pia, caso precisem sair às ruas. A nutricionista Letícia Rossinski, integrante da equipe multidisciplinar do CASU, Hospital Irmã Denise, é quem participa da edição de hoje do Boletim da Vida, contando sobre a rotina e os desafios enfrentados pelos profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. E todos os dias nós temos que motivar uma equipe, né? Então nós temos que lidar com essa preocupação, com essa ansiedade, não só nós, mas os nossos colegas.
Os pacientes que estão internados, eles não têm, há muito tempo não tem uma visita, né? As visitas são restritas, então nós temos a responsabilidade de levar carinho, conforto, aconchego para esses pacientes que estão ali, trazer um pouco de esperança para eles, um pouco de força para que eles possam enfrentar esse dia a dia com essa doença tão terrível. Ao mesmo tempo, trabalhar frente a frente, lidar frente a frente com a doença, saber que você pode fazer alguma coisa pelo próximo é muito gratificante. Então, por mais que a paramentação ela incomoda, ela nos deixa com calor, nos deixa desconfortável muitas das vezes, o que nos traz esperança e motivação para trabalhar todos os dias é esse sentimento de que a gente está fazendo algo pelo próximo, que nós estamos enfrentando de mãos dadas com os pacientes no dia a dia. Uma pesquisa realizada em 26 países, inclusive no Brasil, demonstra que houve um aumento substancial no valor das contas domésticas durante a pandemia do coronavírus. Confira na reportagem. Abrir e fechar várias vezes a porta da geladeira, utilizar o micro-ondas de forma constante, a máquina de lavar ou assistir TV durante longos períodos. Hábitos simples do nosso cotidiano estão pesando no bolso durante a pandemia do coronavírus. As contas de água e de luz estão mais caras com as pessoas em quarentena ou trabalhando em home office. O levantamento foi feito pela Ipsos, terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo. A pesquisa foi realizada com 18 mil pessoas de 26 países, sendo 1.000 participantes do Brasil. 6 de cada 10 brasileiros afirmaram que os gastos com alimentos, produtos e serviços cresceram em casa, 60%. Outros 12% disseram que os gastos diminuíram e 25% não sentiram diferença alguma nas contas no final do mês. E o período também dessa quarentena também fez com que alguns produtos, alguns itens tivessem uma majoração de preço. Tem que comer, tem que comprar. As compras de mercado, assim como alimentação e produtos de limpeza, são as que mais alavancaram a alta nos custos durante a pandemia no Brasil. 65% afirmaram ter tido gastos maiores desses itens. Para 29%, esses custos permaneceram iguais e para apenas 6% eles diminuíram. Os custos fixos, como serviços de água, energia e gás, também estão entre os que mais cresceram no país. Para 46% dos questionados, houve aumento nessas contas. 45% disseram estar iguais e 9% tiveram diminuição nos gastos. A sugestão neste momento é adotar medidas para reduzir os custos. Tente juntar mais roupas na máquina. Separe as que são usadas dentro de casa das que são utilizadas para ir à rua, para evitar as muitas lavagens que o coronavírus acaba nos impondo. Confira as dicas de especialistas. Escolha um local arejado e iluminado para que você não fique todo o tempo com a iluminação acesa ou ar-condicionado e ventilador ligados. Importante também que você estabeleça horários. Naqueles horários estabelecidos é como se você estivesse lá no seu local de trabalho. Assim você evita ficar abrindo a geladeira ou ligando a TV desnecessariamente. Outro ponto importante é em relação ao ar-condicionado. Muita gente acha que colocando a temperatura na menor possível, ele vai gelar mais rápido. Isso não é verdade. Ele vai gastar mais energia para que aquela temperatura seja atingida. Importante também em relação ao ar-condicionado é que você mantenha as portas e janelas fechadas, para que o ar possa ser gelado o mais rápido possível. Um ponto também importante é em relação ao computador. 70% do consumo do computador está relacionado à sua tela. Então, se você não estiver utilizando, desliga o monitor. Televisões também devem ser ligadas em horários estabelecidos, para que a gente possa também ter uma maior produtividade dentro de casa e evitar, assim, o consumo desnecessário desse equipamento. Outro ponto também é em relação à geladeira. Evite ficar abrindo e fechando continuamente a geladeira. Assim também você está economizando energia.
Em relação à máquina de lavar e ferro de passar, é importante que você acumule o máximo possível de roupa para que você utilize esses equipamentos. Assim também você está economizando no seu bolso. Amostras de esgoto coletadas antes do primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, registrado oficialmente na cidade chinesa de Wuhan, apontam a presença dos agentes infecciosos da Covid-19. Essas informações são de estudos feitos por pesquisadores de pelo menos 4 países, incluindo o Brasil. O monitoramento das redes de esgoto é realizado em vários locais do mundo para verificar a propagação de doenças e o surgimento de novas ameaças à saúde. Desde o início da pandemia de coronavírus, pelo menos 15 países têm adotado este recurso como ferramenta ampla e barata de vigilância do avanço da contaminação. A rede de saneamento também é monitorada porque a presença do material genético do vírus nas fezes transforma os esgotos em uma via de transmissão. O vírus chegando no esgoto não garante automaticamente que ele ainda transmite a doença, mas é um indicativo de que a gente precisa ter cuidados ao manusear amostras de esgoto. Então, o primeiro recado que eu queria passar é para a necessidade de que pessoas, principalmente os trabalhadores das empresas que lidam com esgoto no seu dia a dia, e também nós, pesquisadores, nos institutos de pesquisa, nas universidades, que lidamos com esgoto nas nossas atividades, que a gente redobre os cuidados com esse manuseio e contato com esgoto, não deixando de utilizar os equipamentos de proteção individual e, obviamente, todas aquelas outras recomendações de higiene pessoal, questão de roupa, do vestuário, etc. Então, não é pedir nada mais do que já é recomendado normalmente, que as pessoas que lidam com esgoto têm que utilizar os equipamentos de proteção individual para se proteger não apenas contra o coronavírus, mas para toda a série de organismos patogênicos que já está no esgoto. No entanto, dados desses estudos colocam em dúvida a própria cronologia oficial da pandemia. A análise que mais chamou a atenção, liderada por pesquisadores da Universidade de Barcelona, identificou a presença do coronavírus em amostras coletadas na Espanha em 15 de janeiro de 2020, 41 dias antes do primeiro caso oficial no país, e em 12 de março de 2019, cerca de 9 meses antes do primeiro paciente reportado na China. Os resultados aumentam o mistério sobre a origem do vírus, mas ainda não há resposta definitiva que possa ser cientificamente comprovada. Por enquanto, os pesquisadores apontam apenas algumas possibilidades. Uma teoria considerada é que a Covid-19 realmente tenha começado antes do que apontam os dados oficiais e os pacientes receberam diagnósticos errados ou incompletos de doenças respiratórias. Outra é que o coronavírus pode ter estado presente antes do que se imagina, mas não com força suficiente para causar um surto. Também não está descartada a possibilidade das amostras de esgoto terem sido contaminadas durante a análise, falha nos testes ou ainda o caso de um falso positivo, dada a similaridade genética com outros vírus. Alguns cientistas também consideram um número crescente de evidências que apontam que o novo coronavírus, do tipo SARS-CoV-2, já estava espalhado pelo mundo antes do surto na China de forma dormente e foi ativado por condições ambientais. Esses resultados poderão trazer subsídios importantes para o pessoal da área de saúde, para eles entenderem as áreas que demandam maior atenção por parte deles. Por exemplo, se a ocorrência for mais intensa em uma área em detrimento de outra, nessa área que tem a maior ocorrência, pode ser que essas medidas de confinamento social devam ser ainda mais reforçadas. E o contrário também. Vamos supor que mais à frente, daqui a 2 meses, a gente consiga detectar que há o decaimento do vírus em uma determinada região. Então isso poderá auxiliar as autoridades a, por exemplo, flexibilizar essas recomendações de confinamento social. Vamos agora à previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Para
Para esta terça-feira, a previsão em Santa Rita de Minas é de névoa ao amanhecer, com sol e algumas nuvens durante o dia. Mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Amanhã em Caratinga é dia de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima esperada é de 14 e a máxima de 27 graus. Em Vargem Alegre, a expectativa é de névoa ao amanhecer e dia de sol com poucas nuvens ao longo do dia. Mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Comemorar o aniversário sempre fez parte da nossa cultura. No período de isolamento social não é diferente, mas por enquanto a festa precisa ser adaptada para outros formatos, como por exemplo as carreatas. Comemorar aniversários em meio à pandemia só se for com muita criatividade. Algumas pessoas festejam virtualmente e outras estão promovendo a festa em carreata. Em Caratinga, recentemente 2 pessoas foram homenageadas nesse formato. Dona Elzia Morim comemorou os 90 anos da sacada de casa, com direito a um desfile de carros e muito mais. Decoração, bolo e serenata. Respeitando os limites de segurança fundamentais para este momento, foi possível comemorar a vida. Festejar em carreata parece estar conquistando as pessoas. Amigos e familiares também se mobilizaram para homenagear o seu João Batista. As mensagens de felicitações chegaram em formato de vídeo. Meu João, meus parabéns, Deus abençoe a sua vida. Eu quero desejar para o Senhor tudo de bom. Felicidades. Feliz aniversário para o Senhor, que Deus abençoe, te dê muitos anos de vida. Estou passando aqui para te desejar feliz aniversário, muitos anos de vida, com saúde, prosperidade. É o meu desejo para o Senhor. Nós amamos muito você. Muitas felicidades. Parabéns, seu João. Mesmo de forma diferente, estamos conseguindo demonstrar o carinho às pessoas que amamos. Em tempos de pandemia é preciso ser muito criativo. O importante é seguir com as demonstrações de carinho, mas sempre prezando pela segurança e proteção das pessoas. Estamos encerrando a edição desta segunda-feira. Siga conectado com as principais notícias da atualidade em nossas redes sociais. E se você quiser falar com a gente, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo início de semana a todos e até amanhã.